Boa noite a todos. Havendo o número regimental invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Informo que a ata da sessão anterior foi disponibilizada aos vereadores pelo grupo do WhatsApp para apresentações de retificações. Como nenhum vereador se manifestou, declaro aprovada a ata da sessão do dia 21 de maio de 2026. Informo que, por motivos de doença, o vereador Newton José Rossi está de atestado e não comparece à sessão no dia de hoje também. A seguir, passaremos à leitura do expediente. Peço à senhora secretária vereadora Joyce Hartmann que proceda com a leitura do expediente. Boa noite a todos. Ofício número 045 de 2026, Parecer Novo, Rio Grande do Sul, 18 de maio de 2026. Excelentíssimo senhor Jairo Alexandre Reik, presidente da Câmara Municipal de Parecer Novo. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste responder ao pedido de indicação número 10 de 2026, através do qual o Poder Legislativo Municipal indica a viabilidade de construção de uma nova ponte na estrada João Arthur Miller, conhecida como Estrada do Vargedo, na localidade de Bananal, às margens do arroio Maratá, neste município. Em resposta à indicação apresentada, o Poder Executivo informa que está ciente da precariedade da atual estrutura existente no local, bem como da importância da via para o deslocamento seguro dos moradores, produtores e demais usuários. Diante disso, a administração municipal já está realizando tratativas e estudos técnicos visando a construção de uma nova estrutura para substituir a ponte antiga, buscando uma solução mais segura, moderna e duradoura. Entre as alternativas analisadas, encontra-se inclusive a possibilidade de implantação de galerias, conforme viabilidade técnica, ambiental e orçamentária. O Executivo reafirma seu compromisso com a melhoria da infraestrutura viária do município e seguirá empenhado na busca de soluções que garantam mais segurança e qualidade de vida à comunidade. Atenciosamente, Lorene Cristina Reinheimer, prefeita municipal. Ofício número 46 de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, senhor Jairo Alexandre Reik, presidente da Câmara Municipal de Parecer Novo. Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste responder ao pedido da indicação número 011 de 2026, através do qual o Poder Legislativo Municipal indica a proposta de alteração do regime jurídico único dos servidores para a inclusão de demissão por crimes de violência contra a mulher e contra vulneráveis. O Poder Executivo manifesta seu reconhecimento quanto à relevância e importância da sugestão. A administração municipal entende que o combate à violência contra a mulher e a proteção das pessoas em situação de vulnerabilidade deve ser pauta permanente do poder público, exigindo medidas firmes e compatíveis com os princípios da moralidade, da ética e da responsabilidade no serviço público. Desta forma, informa-se que a presente indicação será encaminhada à Procuradoria do município, a fim de que sejam realizados os estudos jurídicos e a análise técnica necessária para a elaboração de propostas de alteração legislativa do regime jurídico único dos servidores municipais. Sendo o que havia para o momento, renovamos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Lorene Cristina Reinheimer, prefeita municipal. Ofício número 43 de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste responder ao pedido de informação número 08 de 2026, através do qual o Poder Legislativo Municipal solicita as seguintes informações. Conforme o item 2 do edital da definição dos açudes e condições para credenciamento, no item 2.2, tem-se que todos os protocolos serão analisados pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, que definirá os beneficiados conforme critérios técnicos estabelecidos em reunião. Assim, solicita-se cópia da ata de reunião que estabeleceu os critérios e selecionou os beneficiados. Houve divulgação dos critérios? Caso positivo, quais os meios utilizados na divulgação? Enviar cópia do documento. Se não ocorreu a divulgação, informar quais os motivos. Após a análise realizada pela Procuradoria-Geral do município, verificou-se a necessidade de aperfeiçoamento do instrumento convocatório, especialmente quanto à previsão expressa dos critérios de seleção dos interessados. Diante disso,
Foi promovida a retificação do edital, passando a constar de forma clara e objetiva os critérios definidos pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, quais sejam: primeiro, necessidade de reservação de água para irrigação das culturas predominantes da propriedade ou manutenção da atividade pecuária. Segundo, participação ativa e protagonismo do jovem, 16 a 29 anos, na atividade produtiva desenvolvida na propriedade. Terceiro, participação ativa e protagonismo da mulher na atividade produtiva desenvolvida na propriedade. Quarto, comprovação de residência do requerente na propriedade ou no local da atividade produtiva. Também passou a constar expressamente que, em caso de empate, o desempate será realizado mediante sorteio público conduzido pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, com prévia divulgação e posterior publicação do resultado. Os critérios foram definidos pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, órgão legalmente competente para deliberar sobre políticas públicas voltadas ao desenvolvimento agrícola municipal, conforme previsão da Lei Municipal 2.239 de 2014. A ausência inicial da transcrição expressa dos critérios no edital original decorreu de equívoco material, uma vez que tais critérios já haviam sido discutidos e deliberados no âmbito do Conselho, conforme ata em anexo, porém não constaram de forma adequada na publicação original do edital. Encaminham-se em anexo cópia da ata da reunião do Conselho, do edital original e do edital retificado. Os não selecionados foram comunicados pelos motivos aos quais não atingiram os critérios para ficar entre os 40 selecionados. Caso positivo, como foi realizada a comunicação? Dos 63 protocolos recebidos, foram identificadas inscrições duplicadas e situações que ainda dependiam de vistoria técnica para confirmação da viabilidade do atendimento. As análises técnicas realizadas pela Emater e pelo Departamento Municipal de Meio Ambiente consideravam fatores como viabilidade ambiental, adequação da área, finalidade prévia no convênio e eventual desistência do interessado. Ressalta-se que o convênio firmado prevê exclusivamente a construção de novos açudes, não abrangendo limpeza, ampliação ou manutenção de estruturas já existentes. Considerando que parte dos inicialmente classificados poderia ser considerada inapta, após as vistorias técnicas, a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente trabalhava com a perspectiva de ampliação do número efetivo de beneficiados, motivo pelo qual as comunicações individuais definitivas seriam realizadas após a conclusão das avaliações técnicas. Conforme relato do Sr. Eduardo, o mesmo solicitou esclarecimentos referente à sua não seleção por 3 vezes e não teve retorno. Caso tenha sido respondido, enviar cópia da resposta. O Sr. Eduardo Souto Machado recebeu retorno da administração municipal em diferentes oportunidades, conforme segue. No dia 31 de março de 2026, compareceu presencialmente à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, ocasião em que foi informado de que a seleção havia sido realizada pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, órgão responsável pela análise dos protocolos. Na oportunidade, também foi esclarecido que ainda estavam em andamento as vistorias técnicas das propriedades e que candidatos inicialmente classificados poderiam ser considerados inaptos por motivos técnicos ou ambientais, circunstância que possibilitaria a convocação de outros inscritos. Foi informado ao requerente que sua colocação na lista indicava a possibilidade concreta de futura contemplação. Além disso, houve troca de mensagens via aplicativo de celular. Em 1º de abril de 2026, o requerente encaminhou solicitação de reanálise de sua situação, tendo recebido resposta do secretário municipal de Agricultura, informando que a demanda seria levada ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Posteriormente, em 9 de abril de 2026, o requerente encaminhou nova mensagem comunicando o envio de denúncia ao Ministério Público, ocasião em que foi novamente informado de que o assunto seria submetido à apreciação do Conselho. As cópias das mensagens seguem anexadas. Por quais motivos foi prorrogado o período de inscrições do credenciamento de 29 de 12 de 25 para 16 de 1 de 26, através do edital 2 de 2025, enviar cópia do documento que concedeu a prorrogação.
A prorrogação do prazo de inscrições ocorreu em razão de, até a data de 29/12/2025, haver apenas 25 inscritos, número inferior ao limite de até 40 açudes previstos no programa. A medida teve como finalidade ampliar a participação dos produtores rurais interessados e garantir maior alcance da política pública de reservação hídrica no município. Encaminha-se em anexo cópia do edital de prorrogação. Quantas inscrições havia antes da prorrogação do edital? Até a data da prorrogação, havia 25 inscrições formalizadas. Durante o período adicional concedido pelo edital de prorrogação, foram recebidas mais de 38 inscrições, totalizando 63 protocolos. Seguem anexadas as listas oficiais de inscritos correspondentes ao período inicial e ao período prorrogado. A divulgação dos selecionados ocorreu de qual forma? Enviar cópia do documento. Não houve publicação oficial de lista de beneficiários após a reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, pois os produtores contemplados dependiam de análise técnica e vistoria das propriedades pela Emater e pelo Departamento Municipal de Meio Ambiente. A efetiva contemplação estava condicionada à verificação da viabilidade técnica, ambiental e da adequação às exigências do convênio estadual. Ainda existia a possibilidade de alteração da relação em razão de desistências, inviabilidade da área ou pedidos incompatíveis com o objeto do programa. Assim, a administração municipal optou por aguardar a conclusão das análises técnicas para a posterior formalização e divulgação oficial do resultado final, evitando a divulgação de lista sujeita à alteração, sendo que se apresentava para o momento, na intenção de sanar todas as dúvidas dos nobres edis, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, Loreni Cristina Renheimer, Prefeita Municipal, Antônio Gelci de Mello, Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Pedido de providências número 97. Pareci-Novo, 20 de maio de 2026. Instalação de lixeira comunitária tipo container em cada loteamento, bairro. Justificativa: alguns moradores dos loteamentos possuem uma lixeira particular e pequena, instalada de frente à sua residência, onde depositam o lixo para ser recolhido. Ao se disponibilizar um ou mais containers, se evitaria que animais rompam as embalagens e espalhem o lixo no local. Vereador Fábio Adalício Dimmer. Pedido de providência número 098. Para que seja realizada a limpeza das valas laterais da rodovia Transitros Oregino José Francisco, em frente à propriedade do senhor Jackson Leonel Dimmer, na localidade de Despique. Justificativa: as valas laterais encontram-se cobertas por terra e mato, fazendo com que a água não escoe pelas canaletas e acabe invadindo a pista, trazendo um risco iminente de aquaplanagem de veículos e a consequente possibilidade de acidentes de trânsito. Vereador Davi Cristiano Lauermann, vereador Luiz Ricardo Capra. Pedido de providências número 99. Conserto da lixeira comunitária localizada próxima à ponte na divisa das localidades de Despique e Matiel, no Campestre. Justificativa: a lixeira encontra-se com fundo estragado, fazendo com que boa parte do lixo acabe caindo no chão, e alguns animais espalham esses resíduos nas redondezas. Dessa forma, o conserto dessa lixeira objetiva a colaboração com os serviços de coleta de lixo e a preservação do meio ambiente. Vereador Davi Cristiano Lauermann, vereador Luiz Ricardo Capra. Pedido de providências número 100. Na localidade de Matiel, em frente à residência do senhor Jean Freitas, entre os estabelecimentos conhecidos como Bar da Dete e Bar da Cleusa, concluir o encanamento pluvial atualmente inacabado. Justificativa: a presente solicitação se faz necessária, tendo em vista a existência de esgoto a céu aberto no local, ocasionando mau cheiro, proliferação de insetos e risco à saúde pública. Além disso, em períodos de chuva, o encanamento insuficiente acaba transbordando, fazendo com que a água atravesse a via pública e invada terrenos vizinhos, causando transtornos e prejuízos aos moradores da região. Desta forma, solicita-se a conclusão da canalização e demais melhorias necessárias para garantir o correto escoamento da água, proporcionando mais segurança, saúde e qualidade de vida à comunidade local.
Pedido de providências número 101. Alargamento da rua João Afonso Zimmer, na descida do morro, onde existe uma curva acentuada, considerada perigosa pelos moradores e usuários da via, bem como limpeza do valo existente no local, o qual se encontra fechado há bastante tempo. Justificativa. Em dias de chuva, a água acaba correndo por cima da estrada, invadindo terrenos particulares e causando prejuízos às propriedades vizinhas, especialmente às áreas destinadas à produção de mudas existentes nas granjas localizadas nas proximidades. Além disso, solicita-se também o alargamento da curva existente no local, visando proporcionar melhores condições de trafegabilidade e segurança para os motoristas, motociclistas e pedestres que utilizam diariamente a via. Trata-se de uma demanda antiga da comunidade, sendo necessária uma atenção especial do poder público para evitar maiores transtornos e acidentes. Vereador Wilson Hilário Mendel. Indicação número 15. Encaminhamos nos termos regimentais à prefeita municipal a seguinte indicação: que sejam adotadas com a máxima urgência as providências necessárias para efetivar a transformação da área adquirida na localidade da Várzea do Pareci em distrito industrial, bem como promover a regularização documental necessária para a sua destinação comercial e industrial. Justificativa. A presente indicação se faz necessária diante da ausência de ações efetivas por parte do Poder Executivo quanto à utilização da área de 68.514,74 metros quadrados, adquirida na localidade da Várzea do Pareci, a qual demandou investimento significativo de recursos públicos no valor de R$ 924.950, e cuja finalidade principal era justamente fomentar o desenvolvimento econômico do município por meio da implantação de um distrito industrial. Entretanto, passados 3 anos desta sua aquisição, observa-se que até o presente momento não foram tomadas medidas concretas suficientes para viabilizar a regularização documental necessária para a sua efetiva utilização como área comercial e industrial. Tal situação gera preocupação, especialmente porque recursos públicos de elevado valor foram empregados nessa aquisição, sem que a população esteja recebendo o retorno esperado por meio da geração de empregos, atração de investimentos e fortalecimento da economia local. Ainda mais preocupante é o fato de que empresas têm demonstrado interesse em se instalar no município, buscando espaços adequados para a implantação de suas atividades. Contudo, a falta de iniciativa efetiva para tornar a área apta à finalidade pode resultar na perda de oportunidades importantes de crescimento, desenvolvimento e arrecadação para o município. É dever da administração pública zelar pela correta aplicação dos recursos públicos e garantir que investimentos dessa magnitude cumpram os objetivos para os quais foram realizados. A permanência de uma área adquirida com recursos da população sem destinação efetiva representa não apenas um atraso ao desenvolvimento municipal, mas também a ausência do retorno esperado ao interesse público. Diante disso, solicita-se que o Poder Executivo promova, em caráter prioritário, os encaminhamentos necessários para regularização, planejamento e efetiva implantação da área como distrito industrial, proporcionando ao município condições reais de crescimento econômico e geração de oportunidades. Vereador Jairo Alexandre Reck, vereador Fábio Dalice Dimmer, vereadora Joyce Viviane Hartmann, vereador Newton José Rossi, vereador Wilson Hilário Mendel. Mensagem número 24, de 19 de maio de 2026. Excelentíssimo senhor Jairo Alexandre Reck, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, encaminhamos o projeto de lei número 024 de 2026, que autoriza a inclusão de uma ação nas metas e prioridades do Plano Plurianual 2026-2029 e na LDO 2026, bem como a abertura de crédito especial no valor de R$ 100 mil no orçamento do exercício de 2026, na unidade orçamentária 07.02, Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, projeto 1176, Recicle Bem, Faça o Bem e dá outras providências.
O encaminhamento do presente projeto de lei visa contemplar as peças orçamentárias PPA 2026-2029, LDO 2026 e LOA 2026, com as dotações das despesas necessárias para a execução do programa Recicle o Bem, Faça o Bem, desenvolvido pela Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, em conjunto com a Secretaria Municipal da Educação. Conforme consta no ofício SMAMA, número 23 de 2026, o programa representa uma importante oportunidade para o município avançar nas áreas de educação ambiental, sustentabilidade, conscientização social e incentivo à reciclagem, envolvendo diretamente os estudantes, famílias e toda a comunidade escolar. Trata-se de um programa educacional inovador e pioneiro, voltado às escolas da rede municipal de ensino, que alia tecnologia, educação e gestão ambiental por meio de um sistema gamificado de reciclagem, incentivando os alunos a realizarem o descarte correto de resíduos recicláveis de forma prática e educativa. O projeto prevê a instalação de 6 ecopontos inteligentes nas escolas do município, equipados com sistema digital de identificação dos alunos e contabilização individual da quantidade de resíduos reciclados. Cada estudante participante recebe cadastro próprio na plataforma digital e poderá acumular pontos pedagógicos através da reciclagem e das atividades educacionais desenvolvidas durante o programa. Além da coleta seletiva, o programa possui forte caráter pedagógico, contemplando palestras presenciais sobre educação ambiental, gincanas educativas, cartilhas pedagógicas, acompanhamento por plataforma digital, relatórios trimestrais de desempenho, assessoria técnica contínua às escolas e professores. Outro aspecto extremamente positivo é o envolvimento direto dos alunos e das famílias na temática ambiental. O sistema de pontuação e premiação transforma a reciclagem em uma atividade participativa, estimulando hábitos sustentáveis desde a infância e criando uma cultura permanente de responsabilidade ambiental dentro do município. O investimento no programa também possui relevante retorno social e ambiental. Parte do valor investido retorna em brindes sustentáveis destinados aos alunos participantes, fortalecendo ainda mais o engajamento da comunidade escolar. Importante destacar que a implantação do projeto contribui diretamente para redução do descarte inadequado de resíduos, fortalecimento da coleta seletiva municipal, educação ambiental permanente nas escolas, desenvolvimento da consciência ecológica nas novas gerações, cumprimento das diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, promoção da cidadania e participação comunitária, valorização das ações sustentáveis do município. Além dos benefícios ambientais, o programa projeta positivamente a imagem do município perante a comunidade regional, demonstrando o comprometimento da administração municipal e do Poder Legislativo com políticas públicas modernas, inovadoras e sustentáveis. O valor proposto para a implantação do programa contempla toda a estrutura operacional, tecnológica e pedagógica necessária para a execução durante 12 meses, abrangendo 741 alunos da rede municipal de ensino, com treinamento, suporte técnico, materiais educativos, ecopontos inteligentes e acompanhamento contínuo. Dessa forma, entende-se que o programa Recicle Bem, Faça o Bem não deve ser visto apenas como um investimento em reciclagem, mas sim como um investimento em educação, cidadania, sustentabilidade e no futuro das crianças e jovens de Pareci Novo, razão pela qual se busca o apoio desta Câmara Municipal para viabilizar sua implantação no município. Diante do exposto, com votos de estima e apreço, solicitamos aos nobres senhores vereadores que o presente projeto de lei seja apreciado em regime de urgência para que as atividades a serem desenvolvidas pelo programa possam ser colocadas em prática. Atenciosamente, Loreni Cristina Reinheimer, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 024 de 2026. Autoriza a inclusão de uma ação nas metas e prioridades do Plano Plurianual 2026-2029 e na LDO/2026, bem como a abertura de crédito especial no valor de R$ 100.000
no orçamento do exercício de 2026, na unidade orçamentária 07.02, Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, projeto 1176, Recicle Bem, Faça o Bem e dá outras providências. Mensagem número 25, de 19 de maio de 2026. Excelentíssimo senhor Jairo Alexandre Reis, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, na forma da legislação em vigor, submeto à deliberação dessa colenda Casa Legislativa o projeto de lei número 025 de 2026, que prorroga a vigência do Plano Municipal de Educação, PME, aprovado pela Lei Municipal número 2.277, de 12 de junho de 2015, e dá outras providências. O presente projeto de lei tem por objetivo prorrogar a vigência do Plano Municipal de Educação, PME, até a data de 31 de dezembro de 2026, tendo em vista a Lei nº 15.388, sancionada em 14 de abril de 2026 pelo Governo Federal, em que institui o novo Plano Nacional de Educação, PNE, que orienta o planejamento estratégico da educação brasileira para o decênio de 2026 a 2036. De acordo com a lei federal, estados e municípios terão um prazo de 1 ano para promoverem a adequação ou elaboração de seus planos de educação, em consonância com o novo PNE, a contar da referida data. Assim, para que se tenha tempo hábil para a realização de estudos técnicos, debates, consultas públicas e a adequada elaboração de um novo plano plurianual em consonância às diretrizes do novo Plano Nacional de Educação, solicita-se a prorrogação do plano municipal vigente. Ressalta-se que tal medida é fundamental para evitar descontinuidade nas políticas públicas educacionais e assegurar um planejamento consistente, democrático e em conformidade com a legislação federal. Diante do exposto, dada a importância e relevância do tema em questão, permaneço na expectativa de aprovação do proposto projeto de lei, agradecendo a atenção e reiterando protestos de distinta consideração e vivo apreço. Atenciosamente, Loreni Cristina Reinheimer, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 025 de 2026. Prorroga a vigência do Plano Municipal de Educação, PME, aprovado pela Lei Municipal número 2.277, de 12 de junho de 2015, e dá outras providências. Eram esses os expedientes. Obrigado, vereadora. Se algum vereador ou vereadora tiver algum comentário a fazer sobre a correspondência de hoje, poderá fazê-lo agora. Agora, na hora dos oradores, obedecendo o rodízio das bancadas, o vereador inscrito poderá falar por 15 minutos no máximo. Primeira bancada do PL, vereador Davi Lauermann. Farei uso, presidente. Concedo-lhe o tempo regimental de 15 minutos. Muito boa noite, presidente, colegas vereadores, servidores da casa. Boa noite, Liliane, que nos assiste aqui pessoalmente. Boa noite especial também a quem nos assiste através das redes sociais. Vou falar sobre 2 pedidos de providências que protocolei na casa na data de hoje, também assinados pelo colega vereador Luiz. O primeiro deles, para que seja realizada a limpeza das valas laterais da rodovia Transitos Origino José Francisco. Daniel tem imagens para o pessoal de casa poder acompanhar. Essas valas são próximas à propriedade do senhor Jackson Dimmer, na localidade de Despique. Pelas imagens ali dá para ver que estão bem obstruídas, né? Tem bastante material dentro das valas, tem terra, mato, vegetação cobrindo. E o que acontece é que a água não consegue escoar, né, por onde deveria, pelas laterais, são os 2 lados da rua que estão nessa situação, e acaba passando por cima do asfalto, né? Há um risco iminente ali de que veículos possam acabar aquaplanando, porque é uma descida, né? A água acaba pegando velocidade, acumula por toda a largura da pista, né? Então é bastante água que acaba acumulando ali e realmente tem risco iminente de acidentes. Então é um serviço fácil, rápido de ser feito, acredito eu, né? Se o Poder Público Municipal puder atender, com certeza será de grande valia. O segundo pedido, também assinado pelo colega vereador Luiz, para conserto de uma lixeira comunitária
Próxima ponte nova, na divisa do Despique com o Matiel, no Campestre, após o mercado da Andréia. Daniel também tem imagens ali. Dá para ver pela imagem que a lixeira está bem comprometida, o fundo dela está quebrado, né, estourado, então o lixo acaba, ao invés de ficar acumulado na lixeira, ele está, boa parte dele no chão, abaixo da lixeira. Né, os animais acabam espalhando esses resíduos ali pela redondeza. Também é um serviço fácil de ser realizado e com certeza de grande valia, né, vai culminar aí com a melhora da coleta de lixo e também com o meio ambiente. Da minha parte seria isso, presidente. Agradeço a atenção de todos. Uma boa noite. Obrigado, colega vereador. Próxima bancada republicanos, vereador Vilcio Hilário Menel. Farei uso, presidente. Concedo-lhe o tempo regimental de 15 minutos. Boa noite a todos, senhor presidente, colegas servidores, colegas vereadores, a Liliane, que nos assiste presencialmente, aos nossos queridos que nos assistem via redes sociais. Eu inicio com um pedido de providência na rua João Afonso Zimmer, onde existe na descida do morro uma curva onde tem um valo que ele está fechado já há bastante tempo. Vou te dizer assim, ó, né, o Daniel deve ter imagens que ele realmente precisa ser aberto, porque a água, quando chove, ela atravessa a rua, invade propriedades vizinhas que lá tem seu ganho com as suas granjas, né, produção de mudas cítricas, mudas ornamentais também. E isso causa prejuízos a esse pessoal, né? Então é de extrema urgência que sejam abertos esses valos ali, né? E é uma curva também bastante fechada, né? Essa curva ela deve ser alargada, né, para facilitar também o trânsito das pessoas. Isso gera segurança, né? Nós precisamos. A gente essa semana teve várias situações de acidentes, inclusive uma com morte no nosso município, né? Então, tudo que a gente puder fazer em relação à segurança, de trafegabilidade, é necessário fazer, né? E é uma demanda antiga já isso da comunidade daquele local, né? Então, a gente pede uma atenção especial do poder público, né, para que se providencie a solução desse problema, né? E na localidade do Matiel, em frente à residência do Sr. Jean Freitas, né, entre os bares da Dete e da Cleusa, a rua adentro ali, Daniel, temos uma foto ali, existe já uma solução, a tubulação do encanamento pluvial, ela está inacabada e na frente da casa o cidadão tem um esgoto a céu aberto, né? Isso faz tempo. Então, precisamos solucionar esses problemas, né? Também, quando chove, isso atravessa a rua, invade propriedades vizinhas, né? E ficando ali, começa a gerar insetos, micróbios, e podendo até atingir a saúde da população que ali transita, né? Então, eu peço também que seja solucionado isso, né? Acho que não é um dispêndio tão grande assim de valores para ser feito, né? Já há bastante tempo isso está para ser resolvido e precisamos resolver, né? Dessa forma, eu solicito a conclusão da canalização do bueiro da parte fluvial ali. E para garantir o correto destino dos detritos que ali passam, né? Eu quero agradecer a atenção de todos, uma boa noite, né? Fiquem com Deus. Obrigado, colega vereador. Seguido, bancada republicanos, vereador Jairo Reck, como eu farei uso, transmito os trabalhos da mesa ao vice-presidente Fábio Dimmer. Aceito a condução dos trabalhos e lhe concedo tempo regimental de 15 minutos. Boa noite, servidores, colegas, Liane, presente aqui nos assistindo, também a todos
que nos assistem através das redes desta casa aqui, muito boa noite, novamente. Bom, senhoras e senhores, eu quero frisar no dia de hoje, então, a resposta que tivemos ao pedido de indicação que fizemos recentemente nessa casa. Então, como veio, seguindo a lei da transparência, a resposta do Poder Executivo. O primeiro deles que é para que seja realizado estudo para viabilizar, então, a nova ponte ali no Vargedo, na galeria, ao qual, né, lido agora recentemente na ordem do dia, via ofício aqui, que o Poder Executivo está fazendo essa análise, junto com a engenharia do município, né, para verificação se vai fazer a instalação, então, de uma nova ponte ou galerias, enfim, para sanar aquele problema do desbarrancamento que acontece ali também, né. Foi-se uma sugestão que foi dada ao Executivo Municipal para que fizesse mais adentro, né, a nova galeria ou ponte ali, né, justamente para tirar aquele trecho de curva ali existente no local já, e com isso a ordem natural ali já do barranco e da estrada que tem já inibir, né, aquela erosão que acontece. Poderia suprimir-se a erosão? Poderia, eu acho que de alguma forma, talvez com pedra, concreto, alguma coisa que fosse, mas eu vejo que seria demandado ali um investimento gigantesco, né? Fazer-se uma estrutura dentro do rio, né, para estancar um problema que já está em andamento ali, que é a erosão já de longa data. Então vejo como mais viável, mais barato, inclusive, a construção de uma nova galeria ou ponte ali, né, com certeza, e assim também retirando, como eu disse, no trecho de curva ali. Então agradeço ao Executivo Municipal, ao qual se comprometeu aqui oficialmente, que dará sequência para a conclusão dessa importante melhoria no nosso município. E o segundo, também, resposta do pedido de indicação que fizemos, né, que veio no dia de hoje, que é para a alteração do regime jurídico, né, ao qual assinei junto com os colegas aqui, né, que fizeram a indicação, né, para demissão dos servidores com crimes como feminicídio ou contra crianças vulneráveis, né, ao qual, então, o Poder Executivo Municipal vai seguir o trâmite agora em análise do regime jurídico do próprio Executivo, para que se bote em prática, de fato, essa importante indicação, né, que isso se torne, de fato, lei em nosso município, essa alteração aconteça de fato. Como já falei aqui nessa casa anteriormente, né, se tivermos meios de expurgar, principalmente quem deve servir de exemplo as demais pessoas, que são quem? Servidores públicos, né, que fazem, primeiramente, o seu trabalho por questão de sobrevivência, obviamente, trabalhar para garantir os seus meios de vivência, mas lembrando que o servidor público, acima de tudo, ele tem que ser exemplo para a comunidade. Ele tem que ser exemplo para os demais, exemplo de atuação. E não é compatível, no meio público, termos pessoas com processos tramitados em julgados, já, onde não há mais, então, a possibilidade de recorrer, que foi julgado já de fato, né, e que já se cumpriu a pena, posteriormente ao cumprimento da pena, estar atuando, trabalhando no meio de nós. Então, temos que, de fato, expurgar do nosso meio pessoas que cometam esse crime. Obviamente que a lei é justamente para conscientizar quem, porventura, pense em cometer um crime hediondo como esse, né, para que não cometa, e assim, né, quem sabe, se evite algo mais danoso para a vida de terceiros, para a vida do próprio cidadão. Então, né, o intuito justamente é deixarmos as coisas mais seguras para todos aqui de Parecis Novo, né, e como eu disse, reitero novamente, não deixar circulando no nosso meio, né, no meio de quem deveria dar exemplo de trabalho, ética e transparência, pessoas que agem nesse formato. Então, aguardamos ansiosamente e pedimos aqui nessa casa celeridade ao Executivo Municipal para que, de fato, analise e conclua essa ação para a alteração do regime jurídico. Quero salientar também, senhoras e senhores, um importante tema, e complementando um pouquinho da sua fala, colega vereador, de fato, as últimas semanas, né, aqui em nosso município, falando de RS 124, aconteceram muitos acidentes, né? E se a gente for olhar a anos anteriores, mais ainda, né, é impressionante, parece que cada vez mais acontece mais acidentes com gravidades, com mortes, enfim. E lembro, e reitero aqui nessa tribuna, colega vereador, quantas vezes fomos já ao DAER, em comitiva, cobrar melhorias,
Fomos já à Casa Civil do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, com extenso material, um dossiê da Polícia Civil aqui dizendo o número de acidentes que já aconteceram aqui na RS 124, aqui no trecho de Parecis Novo. Um abaixo-assinado com inúmeras assinaturas já solicitando melhorias, ao qual cobramos lá também que fossem feitas as novas galerias, a ponte seca para retirada da curva perigosa ali na várzea, sinalização, pintura, recapeamento. Na primeira vez que fomos em diligência ao DAER, aconteceu, de fato, alguns meses posterior a isso, um recapeamento da via parcial, não total, em alguns trechos que estavam piores, isso foi bom, me ajudou naquele momento. Depois, um segundo momento, então, fomos à Casa Civil exigir novamente para que fosse feito de maneira conclusiva todas as melhorias que solicitamos, que a população solicita aqui de Parecis Novo. E aí, depois disso, novamente, seguindo, então, veio a resposta do governo estadual, que seria feito um investimento de 55 milhões, né, para então, a construção das galerias, as melhorias da RS 124. Me lembro que ano passado foi prometido que seria já dado início em janeiro de 2026. Estamos já quase em junho, senhoras e senhores. E eu não vi nada, nada de melhoria na RS 124. Será que mais uma promessa eleitoreira do nosso governo do Estado do Rio Grande do Sul, o senhor Pedágio, o senhor Eduardo Leite Pedágio, de pedágio o cara é bom. Esse sabe fazer pedágio e cobrar o cidadão, hein? Subir imposto, fazer quadra de tênis na sua casa, orçar para comprar jatinho, senhor governador. Isso aí o senhor é bom, hein? Agora, para fazer o que precisa, não tem vergonha na cara. Não boto toda a culpa no governo do Estado, né? Porque, extraoficialmente, recebi notícias que a empresa vencedora da licitação, então, não teria cumprido contratualmente o que lhe devia, que é o andamento da obra, né? E, por conta disso, seria o atraso. Houve tratativas do Executivo Municipal, desses vereadores aqui, para que se fizesse uma reunião no DAER, então, com o representante dessa empresa vencedora da licitação, justamente para que cobrássemos lá presencialmente do representante da empresa, o dono que fosse, o presidente da empresa lá, quando que se iniciaria esse fato, se honraria de fato esse projeto para a conclusão dessa obra, ou se abriria a mão, e aí seria ter que ser feita uma nova licitação para uma outra empresa assumir essa obra. No primeiro momento houve a intenção de fazer a reunião nessa semana, agora, mas né, no segundo momento já foi desmarcado para a semana próxima. A gente aguarda, a gente verifica, né, e a gente, como nosso dever fiscalizador, a gente cobra para que melhorias sejam feitas. Se for na época de eleição, que é o momento que estamos vivendo, um período pré-eleitoral, mas que de fato aconteça, ótimo, tudo bem, antes tarde do que nunca. Mas o nosso governador, Eduardo Leite, assim como todos os outros que anteviram, ele, né, que já podiam ter feito essa obra muito tempo atrás, não fizeram, infelizmente. Essa conta de acidentes, essas contas desses problemas que acontecem aqui na RS 124, com certeza vai cair, recai sobre as costas deles. Eles que são responsáveis, porque podiam ter feito, podiam ter tomado providências antes para cobrar essa empresa. Né? Nem deveria nós, vereadores, a gente faz porque é o nosso dever mesmo, e a gente com certeza tem que cobrar, mas nem deveríamos nós estar marcando essa reunião com o representante da empresa. Era o próprio governo do Estado, senhoras e senhores, que tinha que estar lá cobrando, exigindo para que fosse feito. Mas eu tenho certeza que, ao que vem do governo, né, periga olhar para o outro lado, torcer o nariz e botar a culpa que uma empresa não quis assumir a vencedora da licitação lá e não quis assumir a obra, do que, de fato, arregaçar as mangas e querer que essa obra aconteça. É lamentável, mas é isso que, infelizmente, nós temos no nosso estado do Rio Grande do Sul. A gente vai seguir acompanhando, a gente vai seguir cobrando para que, de fato, isso aconteça. Trouxe outra importante indicação também no dia de hoje, senhoras e senhores, é para que sejam adotadas com máxima urgência também as providências necessárias para efetivar a transformação da área adquirida na localidade da Várzea, do distrito da Várzea ali do Parecis, em distrito industrial, bem como promover a regularização documental necessária para sua destinação comercial e industrial.
Há 3 anos foi adquirida uma área de terras, aqui na localidade da Várzea. Posterior a isso, me lembro que muito discutimos nesta casa aqui, quanto à compra dessa área de terras, né, porque eram quase 7 hectares, na verdade 68.514 metros com 74 metros quadrados, 68.514 com 74 metros quadrados, quase 7 hectares, ao custo de quase R$1 milhão, R$ 924.950, quase R$1 milhão investidos aqui na Várzea. Que a gente viu bem ali em maio de 2024, o quão ineficaz foi a aquisição dessa área de terras. Sabíamos, né? Todos sabíamos, todos sabiam, ao adquirir essa terra ali, que era área alagável, né? Que era área de enchente. Mesmo assim, o executivo à época, né, optou por comprá-la. E falamos aqui que foi um péssimo investimento, e eu reitero aqui novamente a minha posição, dizendo que é um péssimo investimento que foi feito, né? Como não há como desfazer, né? Infelizmente, então, o terreno está ali, né? É da prefeitura, e já que está ali, agora tem que seguir, então, pelo menos com o trâmite burocrático para que se transforme isso aí num distrito industrial de fato, que é o que foi proposto quando foi adquirida essa área de terras, né? Por isso solicitei, no dia de hoje, para que fosse tomado todas as providências necessárias, então, para que regularizasse tudo isso, né, para que fosse regularizada essa área de terras, então, para distrito industrial, e assim verificarmos, porque temos notícias já de empresas que queriam se instalar aqui no nosso município, porém, né, não há ainda um lugar concreto e eficaz para, com um distrito industrial já montado ali, para que aconteça essa efetivação. Eu acho que isso aqui já deveria ter sido feito há muito tempo, né? Quem sabe faltou então agora esse start, essa nossa orientação para que de fato isso aconteça mesmo, né? E reitero novamente que essa área é alagável, a gente sofre com problemas de enchente aqui em Parecis Novo, dependendo da empresa que vem, que vai se instalar ali, talvez o fator enchente não seja um problema. Para muitas, com certeza, mas a gente sabe que tem empresas que não afetam tanto assim. Outra situação, senhoras e senhores, também, se em algum momento for loteado, isso ali foi feito, dividido por terrenos, creio e penso eu, e compartilho da ideia do colega vereador Fábio também, para que não seja aterrado, né? Para que não seja feito um aterro de grande volume, de grande altura ali, porque senão tira mais ainda o espaço da água da enchente ali, que vai invadir outros lugares que com certeza não estão pegando. Existem outros modelos, os microestacas, né, levar um prédio mais alto, ao qual promove um impacto ambiental muito menor do que propriamente dito um aterro. Ou, como eu disse, há empresas que se instalando no solo do jeito que está ali, não há problema e operam normalmente mesmo, né, para se no momento, se acontecer novamente uma enchente, retoma os trabalhos depois. Mas, com certeza, já que existe essa área de terra, então transformar de fato nisso que foi feito, nisso que foi proposto ao ser adquirido, ao custo de quase R$1 milhão no nosso município. Poderiam ter sido, na época, comprado em outro lugar? Acho que sim, com certeza. Poderia ter sido feita outras ações com recurso à época? Com certeza. Tantos locais aí, tantas estradas, para a gente terminar asfalto, né, Vila Progresso? Vila Progresso, aqui em 300 metros, ali que falta só para ter sua ligação asfáltica de um lado, não tem, talvez poderia ter sido usado ali, não foi, infelizmente. E agora, talvez com o interesse de alguma empresa vindo, ser adquirida uma área de terras em outro local, e aí sim, talvez a um custo até menor, a gente não sabe, mas dado um incentivo diferente, né? Mas, enfim, foi cada administração, cada prefeito é responsável por seus atos, né? E aconteceu à época, lembro que, posterior a isso, a gente fez a lei, criamos a lei aqui nessa casa também, que agora para aquisição de novas áreas de terra pelo município tem que passar pelo crivo dos vereadores também, tem que ser votado, e aí, se aprovado nessa casa, o Executivo Municipal, a Prefeitura, a Administração Municipal pode comprar. Algo que, na época, não existia e, por isso, foi feito ao bel prazer errôneo da parte do prefeito à época. Gostaria de complementar alguma coisa, colega vereador? Boa noite. Sim, era isso aí que tu falou agora. Eu queria ver, né, se na época isso tinha passado pela Câmara, né? Então não tinha, né? Não, não tinha. Infelizmente, não tínhamos uma lei
que regesse sobre este tema, né? Então, verificando essa falha, posterior a isso, criamos, de fato, a lei, né, para que toda a área de TS seja adquirida, obrigatoriamente agora, tem que passar pela Câmara Municipal, justamente para que erros assim sejam minimizados ou que nunca mais aconteçam, né? Sim, que nem ali agora tem aquela área de terras ali, é alagada, né, que nem o senhor falou. E será que vai ter alguma empresa que vai querer se instalar ali, sabendo que pega enchente ali? Pois é, né, colega vereador. Depende o que né, a gente sabe que tem empresas aí que talvez, né, não, claro que operar dentro da água da enchente nenhuma vai fazer, mas tem empresas aí que operam com materiais que não sofrem danos com as enchentes, né? A área de terras já foi adquirida, o valor já foi gasto. Então, nada mais justo, né, do que transformar no propósito que foi, deixando bem claro para quem vem ali, que é uma área alagável, né, que o Executivo Municipal, o Poder Administrativo Municipal, não vai colaborar de nenhuma forma depois se essa empresa sofrer algum evento danoso por conta de enchente, porque ao se instalar ali já está sabendo, né? E aí deixar ao crivo dessas empresas que queiram se instalar, né, se de fato serve ou não, né? Eu acho que tem que ser feito o propósito para que foi gasto esse dinheiro. Afinal de contas, quase R$1 milhão que foi gasto à época. Pois não, colega vereador? Presidente, uma sugestão ao Executivo Municipal é que disponibilize às empresas talvez interessadas a divisão de terrenos, o tamanho necessário para cada empresa, e talvez que essas empresas fiquem incumbidas de fazer o aterramento necessário, né? Como o senhor bem falou, não tanto aterramento, para não prejudicar o meio ambiente ali e o fluxo das águas, né? Mas para que se faça, deixe isso a critério das empresas. Se tiver uma empresa interessada que não precisar de um investimento alto de aterro, para que o executivo não fique incumbido desse compromisso, né? Como o senhor falou, a área está ali, já foi feito investimento, e também não podemos pegar um problema, né, que foi criado talvez por uma aquisição mal feita de outra gestão e largar no colo dessa gestão, mas talvez a solução seria deixar realmente para as empresas interessadas a função de deixar aptos os terrenos, os lotes. Ou então, outra sugestão seria colocar essa área em leilão, talvez colocar aí um valor mínimo e, como a gente bem falou, né, alguma empresa que não tem esse problema, talvez, de trabalhar com materiais que possam ser removidos antes de alguma enchente, ou materiais que não se danifiquem, né, uma empresa... Tem empresas de materiais sólidos aí que talvez, né, não afete tanto. Então, ou se colocasse em leilão essa área, porque realmente é um capital alto parado aí nos cofres públicos. Obrigado. Obrigado, vereador. Concordo plenamente. Eu vejo até com um pouco de receio a situação do leilão, né? Porque em sã consciência duvido muito que alguém vai pagar, né, o valor que foi gasto, né? Daí teríamos novamente mais um prejuízo. Mas eu acho que sim, acho que existem empresas aí, com certeza, né? A gente, inclusive, tem contato com vários empresários aí, muitos deles. Claro que eu não vou citar aqui, não vou levantar falsas expectativas aqui, mas a gente sabe que muitas empresas, né, operam em áreas alagáveis, que não é um problema. Então, eu acho que não seria o problema, né, de deixar ali e fazer, de fato, o propósito ali, tornar um distrito industrial. Afinal de contas, já foi gasto o recurso, né, está ali a área de terras, então vamos usar para esse propósito. Agradeço a todos a oportunidade e tenham uma excelente noite. Muito obrigado. E devolvo a condução dos trabalhos, presidente. Obrigado, colega vereador. Assuma os trabalhos da mesa. Seguindo na próxima bancada, bancada do PP, vereador Fábio Dalício Diber. Farei uso posterior, presidente. Ainda a bancada do PP, vereadora Joyce Hartmann. Agradeço.
Fim da hora dos oradores, passaremos à ordem do dia. Quero ressaltar para as pessoas que nos assistem presencialmente ou pelas redes sociais que os pedidos de providências não precisam ir à votação e serão remetidos ao Poder Executivo Municipal. Colocarei em votação nessa sessão o projeto de lei referente ao crédito especial, atendendo a solicitação da Prefeita Municipal para que seja apreciado em regime de urgência. Em vista disso, suspendo os trabalhos da sessão pelo tempo necessário para a realização da reunião extraordinária da Comissão Geral de Pareceres, a fim de realizar a análise do projeto de lei número 024 de 2026. Declaro aberta a reunião extraordinária da Comissão Geral de Pareceres. Peço à senhora secretária que proceda à leitura do parecer jurídico do projeto de lei número E.024 de 2026. Parecer jurídico, processo legislativo número 026, PE 024 de 2026. Trata-se de projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, visando a incluir a ação nas metas e prioridades do Plano Plurianual de 2026/2019, na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2026 e abrir crédito especial no valor de R$100 mil na Lei Orçamentária do Exercício 2026. Conforme mensagem justificativa, a ação visa a implantação do programa Recicle o Bem, Faça o Bem, desenvolvido pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação. A proposta é voltada às escolas municipais, buscando incentivar os alunos a realizarem o descarte correto de resíduos recicláveis através da realização de atividades pedagógicas. O Executivo solicita a tramitação em regime de urgência do presente projeto de lei, conforme previsão no artigo 54 da Lei Orgânica Municipal, ou seja, devendo ser apreciado no prazo de até 30 dias. Em 20 de maio de 2026, o projeto de lei foi recebido e autuado pela Secretaria desta Casa Legislativa. Segundo o parágrafo 1º do artigo 165 da Constituição Federal, a lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, os objetivos, as metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como para as relativas aos programas de duração continuada, em se atentando à conveniência e oportunidade do Executivo Municipal para que o mesmo realize ações nos tópicos que solicitam inclusão, necessário que os mesmos estejam expressamente previstos em leis orçamentárias. A abertura de crédito especial com indicação da fonte exige autorização legislativa, tal como determina o artigo 167, incisos 5º e 6º da Constituição Federal, de forma a garantir a rigidez dos princípios orçamentários da programação e da anualidade. Sendo assim, a ação pretendida deve ser inclusa nas leis orçamentárias, como exigido pelo artigo 165 da Constituição Federal. Isto posto, o projeto de lei não possui nenhum vício formal que possa comprometê-lo, não afronta qualquer dispositivo da Constituição Federal ou qualquer legislação infraconstitucional vigente e referente à iniciativa, à competência municipal, com a prerrogativa da chefe do Poder Executivo, de acordo com a matéria. Portanto, entendo que o projeto de lei em questão pode ser levado à apreciação da Comissão Geral de Pareceres para posteriormente ser deliberado em sessão legislativa, pois não possui vício legal ou constitucional. Feitas essas ressalvas, salvo melhor juízo, o parecer é pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto. Parecer Novo, Rio Grande do Sul, 20 de maio de 2026, Rafael Antônio Riffel, assessor jurídico. Obrigado, vereadora. Em discussão, o projeto de lei. Não havendo discussão, peço à senhora vereadora Joyce que manifeste o seu parecer. Favorável. Vereador Maico. Favorável. Vereador Davi. Favorável. Vereador Fábio. Favorável. E o vereador Jairo também sou favorável. Declaro encerrada a presente reunião. Retomamos os trabalhos da sessão com a ordem do dia. Indicação número 15 de 2026 dos vereadores Jairo Reck, Fábio Dimmer, Joyce Hartmann, Newton Rossi e Wilson Lário Mendel
sobre a adoção de providências necessárias para efetivar a transformação da área adquirida na localidade da Várzea, do Pareci, em distrito industrial, bem como promover a regularização documental necessária para sua destinação comercial e industrial. Em discussão. Em votação, vereador Fábio. Aprovo. Vereador Wilson. Aprovo, presidente. Vereador Luiz. Aprovo. Vereador Davi. Aprovo. Vereador Maico. Aprovo. Vereador Luciano. Aprovo, presidente. Vereadora Joyce. Aprovo. Aprovado por 7 votos. Projeto de lei número E.024 de 2026, da iniciativa do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$100 mil, em discussão. Em votação, vereadora Joyce. Aprovo. Vereador Luciano. Aprovo, presidente. Vereador Maico. Aprovo. Vereador Davi. Aprovo. Vereador Luiz. Aprovo. Vereador Wilson. Aprovo. Vereador Fábio. Aprovo. Esse eu também voto. Vereador Jairo, aprovo. Aprovado por 8 votos. Fim da ordem do dia. Prosseguimos com a explicação pessoal. Os vereadores ou vereadoras inscritos poderão fazer uso da palavra por 10 minutos. Primeiro inscrito na explicação pessoal, vereador Fábio Adalício Dimer. Não farei uso. Seguindo, vereador Maico José Nonemacher. Agradeço. Vereadora Joyce Hartmann. Agradeço. Vereador Wilson Lário Mendel. Agradeço, presidente. Vereador Davi Lauermann. Agradeço, presidente. Vereador Jairo Reck, também agradeço. Antes de encerrar, informo a todos que a programação para a próxima quinta-feira, dia 28 de maio, às 18 horas, audiência pública sobre as metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2026, às 19h30, CGP, às 20 horas, sessão. Eu agradeço a atenção dispensada por todos os presentes e por todas as pessoas que nos assistem e tenham uma excelente noite, um excelente final de semana. Declaro encerrada a presente sessão.